Ah, peraí, passaram-se 10 anos, eu já recebo esse benefício há mais de 10 anos, né, que ele foi concedido, muito tempo já. Olá pessoal, meu nome é Camilo Rogério e vocês estão no canal Previdenciando, o canal que vai te deixar mais próximo do seu direito previdenciário, das notícias, atualidades e das situações gerais do dia a dia em que você precisa saber, afinal é o seu direito. Então logo de cara eu já falo para vocês que nesse vídeo vocês vão ter uma informação muito relevante aí, vocês que recebem benefício ou se você conhece alguém que recebe o benefício, passe esse vídeo para essa pessoa, porque realmente ela pode correr o risco de perder o benefício. E fique até o final que você vai entender o que eu estou falando, tá? É algo que a gente consegue resolver, mas que as pessoas ficam assustadas e acabam não resolvendo e muita gente tem o benefício realmente suspendido ou cessado. A gente vai falar então sobre o tema recebi uma carta do INSS. E agora, o que eu faço, né? Eu coloquei alguns tópicos aqui, como sempre, para nós trabalharmos. E a ideia é o seguinte, as pessoas elas recebem a carta lá do INSS, tá tudo normal, né? Tá recebendo o benefício e aí chega uma carta na casa delas falando que elas têm que apresentar documentos. Por que o INSS faz isso? De repente, né? Tá tudo normal, tudo certinho, já recebo há algum tempo já esse benefício e aí ele fala que eu tenho que apresentar documentos. Ué, mas eu já não apresentei lá no passado quando eu tive esse benefício concedido? Sim, mas o INSS ele faz isso porque a intenção dele é identificar aí hipóteses de fraude, pessoal, exatamente, hipóteses de fraude. A gente sabe que, assim como tudo no Brasil, né, realmente há aquelas pessoas que são espertinhas, né, que realmente elas querem fazer algo errado, elas querem ter um benefício sem ter o direito a esse benefício. Tem muito por aí e, infelizmente, algumas pessoas conseguem isso, algumas pessoas conseguem fazer jus ali de alguma forma, né? Não seria nem fazer jus, mas conseguem aquele benefício sem ter o direito por algum tipo de fraude, algum tipo de falsificação que seja. Algumas pessoas conseguem, infelizmente. E aí o INSS faz isso justamente para pegar essas pessoas, né? Não exatamente eu estou falando pegar no sentido de punir, de algo relacionado à parte criminal, mas sim pelo menos de cortar o benefício daquela pessoa, no mínimo isso, né? Então, por isso o INSS ele envia cartas aí para as pessoas. Como ele não tem nenhum tipo de filtro, né, nenhum tipo de situação que fala, olha, essas pessoas aqui podem ser fraude, né, o benefício delas podem ser espécie de fraude. Aí. Como ele não tem nenhum tipo de filtro, ele vai enviando as cartas e pedindo a exigência, né, de que a pessoa, o beneficiário, junte documentos. Certo? E aí quando a pessoa recebe essa carta na casa, ela está despreparada e fica perdida, desorientada e realmente sem saber o que fazer, com medo, logicamente, aí, de perder o benefício, de que ele seja suspenso ou de que ele seja cessado. Mas é importante manter a calma, pessoal. Ainda que seja difícil, é importante manter a calma. Por quê? Com calma você consegue pensar. Primeiro que, se você lê uma carta dessa já de uma maneira que já fique nervoso, nervosa, de uma maneira que realmente você vai dar aquela leitura corrida, ter a pior interpretação possível e aí você vai fazer besteira, né? Acaba fazendo besteira, as chances de fazer uma besteira aumentam. Você pode pensar, quer saber, não vou fazer nada, porque o INSS não vai poder fazer nada se eu não apresentar documentos. Ou, eu vou apresentar todos os documentos e até mais documentos, né? Documentos mais novos, eu vou pegar ali, então é complicado, você pode acabar se complicando. E por isso que eu falo, se você não faz ideia nenhuma, se você realmente é essa pessoa que ficou nervoso, nervosa, não faz ideia nenhuma sobre isso, tá? O ideal é que procure um auxílio profissional de sua confiança, logicamente, tá? Porque é o seu benefício previdenciário e você muito provavelmente não pode ficar sem ele, né? Se você recebe, logicamente, de boa fé ali, você não pode ficar sem ele. Nesse caso, procure um auxílio. Mas espera aí, eu consigo manter a calma, eu escutei aqui o conselho, você escutou o meu conselho, consegue manter a calma e consegue ir atrás dessa documentação, né? Então, tudo bem, então vamos lá, eu tenho algumas dicas aqui para vocês. Tá? Eu acho que eu não falei no início do vídeo, mas compartilhe esse vídeo, tá, pessoal? Compartilhe aí para ajudar no crescimento do canal e para que eu traga cada vez mais conteúdos aí para vocês. Bom, os tópicos que eu coloquei aqui, pessoal, consiste basicamente em, primeiro de tudo, uma pesquisa.
né? Que benefício você recebe? Ah, eu recebo um auxílio assistencial, né? Um benefício de prestação continuada ali. Perfeito, você recebe aí um BPC, né? Que a gente chama um benefício assistencial. Ao deficiente, por exemplo. Tudo bem, então o INSS está pedindo documentos, vamos lá, vou juntar documentos aqui, tá aqui os mesmos documentos, inclusive, que eu juntei lá no início, né? É bom guardar eles, né? A gente sempre fala isso, tá aqui os documentos. Eu recebo uma pensão por morte. Então peraí, o que o INSS está pedindo? Os documentos do falecido, né? Muito provavelmente você tenha isso guardado, tá aqui, tá lá. Mas peraí, eu não tenho mais o documento. E aí, como é que faz? Pessoal, uma coisa que eu falo para vocês é a possibilidade de conseguir segunda via de documentos, ainda mais de certidões, né? Certidão de nascimento, de casamento, de óbito, a gente consegue sim conseguir, a gente consegue pedir, né, melhor dizendo, uma segunda via desse tipo de documento. É só ir lá no cartório, logicamente vai ter um custo. Se você não pode pagar de forma alguma, não tem condições, o dinheiro que você ganha vai todo para medicamentos, aluguel, alguma coisa assim, então você consegue isso de forma gratuita também. Mas esse pode ser um tema para um outro vídeo, tá? Aqui a gente vai falar sobre isso. Você consegue, então, pedir num cartório uma segunda via dos documentos, dependendo do documento, logicamente. E carteira de trabalho? Eu já recebi essa pergunta. Será que eu consigo uma segunda via da carteira de trabalho? Pessoal, carteira de trabalho é algo muito complicado, né? Imagine você uma carteira de trabalho que tem registros, melhor dizendo, desde 1980. Como você vai conseguir, em alguns dias, todos esses registros numa carteira de trabalho nova? Realmente, né, quase que uma missão impossível, né? Vou falar assim, porque não sei se alguém conseguiu aí, eu já não posso falar que é totalmente impossível, né? Mas é algo muito difícil, então você vai fazer o quê? Você não vai falar nada para o INSS? Não é o ideal, tá, pessoal? O recomendável é que você junte aquilo que você conseguir e explique o porquê você não conseguiu determinado documento. Isso vai mostrar uma boa fé de sua parte, tá? Se você realmente não tem mais a carteira de trabalho, a casa inundou, né? Teve um alagamento, a casa realmente encheu de água, perdeu roupa, perdeu geladeira, provavelmente isso é um acontecimento notório aí, né? E provavelmente você tenha registros disso de alguma forma. Então, fale que os documentos se perderam nessa inundação, explique isso, né? É bom porque demonstra, melhor dizendo, sua boa fé perante ali o INSS. Mas eu tenho uma outra situação para você, uma outra informação muito relevante aqui. Peraí, passaram-se 10 anos, eu já recebo esse benefício há mais de 10 anos, né, que ele foi concedido, muito tempo já. E esses documentos realmente nem sei mais onde estão, né? Não foi nenhum alagamento nem nada, mas eu nem sei mais onde estão. Pessoal, é o seguinte, o INSS, como eu falei, ele faz esse tipo de análise aí, né, reanálise nos benefícios concedidos para tentar pegar alguma fraude. Mas se passaram-se 10 anos e ele pede documento para você, então aconteceu uma coisa chamada decadência, pessoal. E a decadência, ela não permite aí que o INSS revise o benefício, tá? Em que situação ele poderia, no caso, revisar ou cessar aí o benefício? Numa situação em que for identificada fraude, tá? Mas para isso ele tem que provar que houve essa fraude. Quando passaram-se 10 anos já, né? Como que ele vai provar que houve essa fraude? Se ele conseguir, perfeito, aí ele pode fazer, aí cessar o benefício, mas é muito difícil, tá, pessoal? Então, se passou mais de 10 anos, tem que falar sim que houve a decadência, tá? O INSS ele não pode realmente cessar o seu benefício pedindo um documento de um benefício concedido há mais de 10 anos aí, isso por lei, ok? Pode acontecer de mesmo assim ele cessar o benefício? Pode acontecer, mas aí você vai ter que procurar um profissional aí de sua confiança para lhe ajudar quanto a isso, tá? Porque a lei é muito clara e se você recebe esse benefício de boa fé, você realmente tem que buscar os seus direitos, ok? Então basicamente isso, fique calmo, vá atrás da documentação de forma tranquila, leia uma vez, 2 vezes a carta, anote separadamente, né? Grife na carta aquilo que ele está pedindo, verifique cada documento se você realmente tem e assim você consegue, calmo, né? De uma maneira tranquila e organizada, você consegue atender aquela situação. Se realmente você não tem os documentos, explique que você não tem, porque ficar em silêncio pode ser ruim para você, tá? Então faça uma explicação, se você tem dificuldade com isso, como já falei no início, procure um profissional aí de sua confiança para lhe ajudar. Certo, pessoal? Bom, espero realmente que esse vídeo tenha ajudado você. Não se esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal e também de deixar o seu curtir aí no vídeo, tá bom? Isso ajuda muito na divulgação. Obrigado e até a próxima!